Gente, então, boa tarde. Eu sou o Átila Sá, eu sou um orientador do Education USA aqui na PUC-Rio, e eu estou bem animado para conversar com vocês hoje sobre os primeiros passos que qualquer estudante brasileiro precisa tomar para chegar até o ensino superior nos Estados Unidos. Eu tenho a intenção de falar para vocês hoje sobre quem eu sou, né, o que é essa organização para a qual eu trabalho, o que é o Education USA, né, e como é que o Education USA pode ajudar estudantes brasileiros que têm interesse em oportunidades no ensino superior nos Estados Unidos. Quero falar para vocês um pouquinho sobre como funciona o sistema de ensino superior nos Estados Unidos também, né, como é que ele é diferente do Brasil e como você pode se preparar para alcançar essas oportunidades que estão disponíveis para alunos brasileiros nas diversas universidades que existem nos Estados Unidos, né? A sessão de hoje está sendo gravada, como eu falei para vocês mais cedo, e está sendo disponibilizada no nosso canal do YouTube também, do Education USA Português. Peço que, por favor, mantenham seus microfones desligados por enquanto. Eu vou abrir espaço para responder as perguntas de vocês lá no final, mas fiquem à vontade para usar a opção a ferramenta de chat, né, para registrar as perguntas de vocês durante a palestra, e eu vou tentar responder cada uma delas lá no final, tá bem? Então, sem mais, vamos dar início. Deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre o que é o Education USA, o que é essa organização para a qual eu trabalho, tá? A primeira coisa a saber sobre o Education USA é que nós não somos uma agência de intercâmbio, nós não somos uma consultoria de intercâmbio, né? Na verdade, o Education USA é a fonte oficial sobre oportunidades de estudo nos Estados Unidos. E por que nós somos oficial? Porque nós somos parte da missão diplomática dos Estados Unidos aqui no Brasil. Nós somos parte do governo americano, do governo federal americano, aqui no Brasil. Então, dentro do Departamento de Estado do governo federal, esse órgão, o Departamento de Estado, é muito parecido com o Ministério de Relações Exteriores aqui no Brasil. Então, a missão do Departamento de Estado é manter as boas relações do governo americano com os governos e com as sociedades, né, as nações espalhadas pelo mundo. Então, dentro dessa grande organização que é o Departamento de Estado, existe a seção de Educação e Cultura, e dentro da seção de Educação e Cultura existe o Education USA. Nós somos uma rede que está no mundo inteiro. Nós temos mais de 400 escritórios espalhados pelo mundo, né? E se vocês notarem, quase 10% desses escritórios estão todos aqui no Brasil. Então, existe uma rede muito forte do Education USA no Brasil, que está espalhado pelo país inteiro, né? Em todas as regiões do Brasil. E por que será que existe, né? Por que será que o Education USA está tão presente no Brasil? Bom, um dos motivos é que as universidades americanas reconhecem a qualidade dos estudantes brasileiros e elas têm interesse em atrair estudantes brasileiros para estudar lá nos Estados Unidos. Eu sei que se você veio para essa palestra, você provavelmente tem interesse em ir para uma universidade americana. Então, a boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que as universidades nos Estados Unidos também têm interesse de recrutar estudantes brasileiros, que são qualificados para as oportunidades que elas oferecem. Gente, existem mais de 4.700 instituições de ensino superior nos Estados Unidos, e elas são muito independentes. O sistema de ensino superior nos Estados Unidos é muito descentralizado. Então, embora elas tenham muito em comum, elas também funcionam de formas muito diferentes. Então, partindo dessa ideia de que elas são tão diferentes, é que foi criado o Education USA. A nossa missão é trabalhar junto dessas universidades, dessas instituições, para entender como elas funcionam e trazer informações sobre elas para os alunos aqui no Brasil e ao redor do mundo, né? Então, para resumir, a nossa missão é trazer informações, é oferecer informações que são precisas, né, que são corretas, que são oficiais e imparciais, que são atualizadas. Então, a gente está sempre em contato com as universidades para descobrir o que está mudando sobre elas, o que está mudando sobre como elas funcionam, e também são abrangentes. Eu digo abrangente porque nossa missão não é promover a Universidade X ou a Universidade Y. A nossa missão é trabalhar com todos os estudantes brasileiros de todos os perfis socioeconômicos
que têm interesse em qualquer universidade nos Estados Unidos. Para isso, todos os orientadores do Education USA contam com um treinamento que a gente recebe diretamente do governo americano para poder oferecer, para poder passar essas informações para vocês. Tá? E o que a gente percebeu ao longo da nossa experiência trabalhando com alunos brasileiros que têm interesse de ir para os Estados Unidos é que as pessoas tendem a achar que estudar nos Estados Unidos é muito difícil, ou muito burocrático, ou muito complicado, ou não é para mim, é só para quem tem nota 10 em tudo, é só para quem tem bilhões de reais à sua disposição, e nada disso é verdade. O que a gente fez no Education USA, na verdade, foi pegar todo esse processo de candidatura para universidades nos Estados Unidos e quebrar isso tudo em 5 passos. E daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por que se chama candidatura, para começo de história, né? Mas vamos lá, então se você quer estudar nos Estados Unidos, você precisa seguir esses 5 passos do Education USA. O primeiro passo é fazer exatamente o que vocês estão fazendo agora. É descobrir quais são as oportunidades que existem, né? Entender quais opções estão à disposição de vocês e, nesse sentido, né, entender detalhes básicos como quantas universidades existem nos Estados Unidos, quais delas estão oferecendo aquelas oportunidades acadêmicas que eu quero, quais delas podem me proporcionar a experiência de graduação que eu quero ter. Né? Tendo descoberto, tendo pesquisado essas opções, essas oportunidades, a gente chega no passo 2. É preciso se planejar financeiramente para encontrar formas de custear os seus estudos nos Estados Unidos. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que todas as universidades nos Estados Unidos, todas essas oportunidades, têm um custo atrelado. Né? Então, é muito importante entender quais são esses custos, quais são todos os custos que estão envolvidos, e entender como você pode se planejar, como os seus pais, como a sua família pode se planejar para alcançar essas oportunidades. Né? Eu falei para vocês que dentre essas 4.700 instituições lá nos Estados Unidos existe grande diversidade. Então, existem oportunidades para todos os perfis socioeconômicos. A gente só precisa procurar bem. Então, tendo essa informação em mente, tendo isso tudo em mãos, a gente chega no terceiro passo. E esse terceiro passo é, de fato, preparar a sua candidatura. É entender o que as universidades estão exigindo para que você possa concorrer a essas oportunidades. E eu vou falar para vocês hoje, na minha palestra, sobre os principais componentes de uma candidatura de sucesso para uma universidade nos Estados Unidos. E eu quero falar aqui, né? Por que se chama candidatura? Porque aqui no Brasil a gente não se candidata para a universidade. Aqui no Brasil a gente faz uma prova e o resultado dessa prova mais ou menos determina o que você vai estudar e onde você vai estudar. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, para entrar numa universidade, você precisa se apresentar e apresentar o seu perfil de estudante para as diversas universidades que você acredita que são um bom encaixe com o seu perfil e explicar para elas, né, através de vários documentos, através da ajuda da escola, da ajuda da família, da ajuda do Education USA. Então, explicar para essas universidades por que você acha que é um bom encaixe para elas. Né? Então, isso tudo está dentro do preparar a sua candidatura. E, para que vocês saibam, em condições ideais, essa candidatura pode levar de 10 até 18 meses. Então, menos de um ano até um ano e meio. Né? Então, escreve aqui para mim no chat, por favor. Você está no ensino médio agora? Em qual série do ensino médio você está? Escrevam aí no chat, daqui a pouco eu vou olhar para a resposta de vocês. Né? Você está na primeira série, na segunda série, na terceira série? Então, já que demora para fazer isso, começar com antecedência é uma ótima ideia, tá bem? Então, tendo feito uma boa candidatura, tendo encontrado essas universidades, mandado sua candidatura, depois desse tempo todo você vai ser aceito ou aceita na sua universidade de escolha e a universidade vai emitir um documento que vai te ajudar a solicitar o seu visto de estudante. Então, isso também é uma coisa que gera muita dúvida para as pessoas, né? Quando é que eu preciso solicitar meu visto de estudante? Que tipo de visto? Demora para tirar visto? Bom, vocês estão aprendendo aqui com o Education USA que o visto é só o 4º passo nesse processo. Então, muita coisa precisa acontecer antes de chegar na hora de tirar o visto. Tendo o visto em mãos, a gente chega no 5º e último passo, que é
preparar a sua ida para os Estados Unidos, que é o passo favorito da maioria das pessoas, né? Então, aqui é a hora de arrumar a mala, é a hora de entender o que, é que vai acontecer na sua primeira semana nos Estados Unidos, o que é que vai mudar, quais são as suas obrigações, quais são as suas responsabilidades no que diz respeito a como abrir uma conta bancária, como usar o transporte público na cidade onde eu vou morar, onde é que eu vou morar, o que é que eu vou comer, como é que eu vou no médico, né? Isso tudo também precisa de planejamento, de preparação, mas a gente acredita que é algo que é feito lá no final desse processo. Então, esses são os 5 passos para estudar nos Estados Unidos, e o que eu tenho a dizer para vocês é que o Education USA está aqui para ajudar vocês com cada um desses passos. Deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre o sistema de ensino superior nos Estados Unidos. Mais uma vez, essas 4.700 instituições são muito diferentes, mas a gente pode agrupá-las, a gente pode categorizá-las de diversas formas. Por exemplo, a gente pode pensar nas universidades que são públicas versus as universidades que são particulares. Então, existem universidades públicas nos Estados Unidos, mas, diferentemente das universidades públicas no Brasil, essas nos Estados Unidos também cobram uma mensalidade, também cobram uma anuidade, na verdade, dos alunos, né? Então, todas as universidades dos Estados Unidos vão ter um custo. Por isso que eu falei lá no começo que é importante se planejar para cobrir esses custos, para arcar com esses custos. Uma grande diferença entre as universidades públicas é que, geralmente, elas são universidades maiores, as salas de aula são maiores, você vai ter, né, em grandes universidades públicas, grandes universidades estaduais, a oportunidade de fazer pesquisa, você vai contar com uma estrutura de ponta para fazer pesquisa, com tecnologia para fazer pesquisa. Então, tem várias vantagens para ir para a universidade pública. Mas e a particular? Tem várias vantagens para ir para a universidade particular também. As universidades particulares, por exemplo, geralmente são universidades relativamente menores que as públicas, então você acaba tendo uma experiência de sala de aula mais intimista, você conhece seus professores e seus colegas de sala de forma bem mais profunda, você vai ter a oportunidade de explorar seus interesses intelectuais com mais liberdade, às vezes. Você também, provavelmente, numa universidade particular, vai encontrar mais opções de bolsas de estudo. Eu tenho certeza que vocês têm dúvidas sobre bolsas de estudo, então eu vou chegar nisso, nesse tópico daqui a pouquinho. Outra forma de separar, de pensar nas universidades nos Estados Unidos, são entre aquelas que se consideram ou focam mais no que se chama de liberal arts e aquelas outras que focam mais na pesquisa, né? Então, algumas universidades nos Estados Unidos têm um sistema de ensino que se chama Liberal Arts Education. E a proposta do Liberal Arts é exatamente oferecer para os alunos essa flexibilidade para que você possa explorar os seus interesses intelectuais, interesses acadêmicos de forma bem livre. Durante a palestra, eu vou ter que falar um pouquinho da minha experiência. Eu fui um aluno que foi orientado pelo Education USA há 10 anos atrás e fui parar nos Estados Unidos graças ao Education USA, e eu estudei numa Liberal Arts College. Então, eu acabei me formando em sociologia e francês, que para muita gente não tem nada a ver com nada, né? Mas lá dentro da minha instituição, trabalhando com meus orientadores, eu percebi que para a carreira que eu queria desenvolver, eu precisava estudar essas duas coisas, eu precisava me organizar para fazer essas duas coisas. E esse é o tipo de oportunidade que uma universidade liberal arts pode te oferecer. Por outro lado, uma instituição que está mais focada em pesquisa, né, que são essas que são research intensive, são as instituições que oferecem toda uma estrutura de laboratórios, de orientação, de publicação científica, que pode ser aquilo que mais te atrai, que pode ser o tipo de experiência acadêmica que você está procurando para a sua graduação, né? Então, não é exagero quando eu digo que os melhores e maiores pesquisadores e professores do planeta Terra estão trabalhando em universidades americanas. Isso é um fato, né? Eu não estou exagerando. Existem também essas outras instituições nos Estados Unidos que se chamam community colleges, que são faculdades que têm um foco em trabalhar com as comunidades onde elas estão inseridas e de formar pessoas de forma mais prática e técnica para o mercado de trabalho. Então, pode ser também que você esteja interessado numa oportunidade no community college, né? O Education USA pode te ajudar a entender melhor todos esses tipos de universidades. Queria fazer um panorama rápido para vocês. Outra característica importante das universidades americanas é a flexibilidade, como eu já falei para vocês.
E um fato, né, interessante sobre as liberal arts colleges é que nelas você tem tanta liberdade que você não precisa saber o que você vai estudar, qual vai ser o seu curso quando você chega na universidade. Na verdade, você tem 2 anos para trabalhar com seus professores e orientadores para fazer diversas disciplinas em diversos departamentos antes de se comprometer com aquela área de concentração que você de fato vai estudar. E então, só no terceiro ano é que você declara qual é a sua área de concentração, né? Essa área de concentração, na Universidade Americana, se chama major, né? Então, quando eu cheguei no meu terceiro ano, eu ainda não conseguia escolher o que eu queria estudar. Então, eu acabei declarando 2 majors, que é inteiramente possível. É inteiramente fazer a sua graduação em 2 áreas ao mesmo tempo, contanto que você se organize e organize o seu currículo, né? A quantidade de horas que você vai precisar dedicar a cada uma delas. É possível também, né? Se você, digamos, começou os seus estudos num community college, que é aquele mais técnico, mais profissionalizante, depois dos 2 primeiros anos no community college, você já recebe o seu primeiro diploma de ensino superior, que é um associate degree, que é parecido com o nosso tecnólogo aqui no Brasil. Então, não precisa parar por aí. Depois de terminar os 2 primeiros anos num community college, por exemplo, é muito comum se transferir para uma universidade maior, que tem programas de 4 anos, estudar só mais 2 anos, né? Juntando com aqueles 2 anos do community college, você sai da sua graduação com 2 diplomas, um associate e um de bacharel. Então, é esse tipo de flexibilidade que existe nas universidades nos Estados Unidos. Outra característica marcante dessas universidades, que eu quero que vocês mantenham em mente durante toda a palestra, é que todas elas têm a missão, têm o compromisso, na verdade, de fazer uma avaliação holística de cada estudante que está interessado em estudar lá. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você é muito mais do que uma nota. Não é a sua nota numa prova no final do terceiro ano que vai determinar o seu futuro. As universidades vão querer, na verdade, avaliar você da perspectiva não só das suas notas, né, do seu resultado nas provas que você vai precisar fazer, mas também as notas que você tirou ao longo do ensino médio, as atividades extracurriculares que você desenvolveu ao longo do ensino médio, aquilo que os seus professores têm a dizer sobre vocês, porque cartas de recomendação são um componente muito importante na candidatura, aquilo que a escola tem a dizer sobre vocês, porque os diretores, os coordenadores da escola também vão precisar recomendar você para as universidades. Então, eu quero que vocês entendam que existe muita flexibilidade no sistema de ensino superior nos Estados Unidos, e isso começa já na seleção de estudantes. Então, é um processo muito humano e humanizado. Você conta a sua história, você apresenta o seu perfil para essa universidade, e um grupo de pessoas, de seres humanos de verdade, vai ler lá a sua candidatura e vai tomar uma decisão sobre aceitar você ou não para fazer parte dessa instituição. Então, quando você está pensando, né, nas universidades que você quer se candidatar, que você quer né, concorrer a uma vaga, é preciso pensar naquelas universidades que se encaixam melhor com o seu perfil, né? Aqui no Education USA a gente trabalha com o conceito de best fit. O que é esse best fit? Bom, vamos lá. Vocês já conhecem alguma universidade nos Estados Unidos? Alguém conhece aqui? Alguém já ouviu falar de alguma universidade americana? Coloca no chat para mim aqui, por favor, o nome de qualquer universidade americana que você conhece. Deixa eu ver se eu conheço também as que vocês vão falar. Eu estou vendo aqui Yale, eu estou vendo Harvard, eu estou vendo NYU, né, New York University. O que mais? Eu estou vendo a UCLA, a University of California em Los Angeles. Yale de novo, Stanford de novo, NYU de novo, Brown, né? Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Eu conheço todas essas universidades. Por quê? Porque todo mundo conhece essas universidades, né? Essas universidades são muito famosas, são muito prestigiadas, né? Elas têm um respaldo muito grande. E muitas vezes alunos internacionais, alunos brasileiros acham que são as únicas universidades que existem nos Estados Unidos, que também não é verdade. Entre essas 4.700, existem muitas universidades que podem ser um encaixe melhor para você.
nem todo aluno é um aluno para Harvard, nem todo aluno é um aluno para Yale, né? Quer dizer que eu não posso me candidatar para essas universidades? Você com certeza pode se candidatar para essas universidades, mas você vai precisar de argumentos melhores do que uma universidade muito famosa, é uma universidade muito prestigiada. Você vai precisar entender muito bem por que essas universidades são um bom encaixe para você. E aí eu trago aqui para vocês um pouquinho de reflexão, né? Tem 3 critérios principais que vocês precisam pensar na hora de escolher essa universidade que é o seu melhor encaixe. Claro que o critério é acadêmico, né? Se você quer ir para a universidade, é uma experiência acadêmica que você está buscando. Então, você precisa garantir que a universidade onde você vai se candidatar, de fato, oferece a experiência, a vivência acadêmica que você está buscando. Você quer desenvolver pesquisa na universidade? Então, tem que procurar universidades que são research intensive. Você quer ter a chance de fazer diversas disciplinas e expandir os seus horizontes intelectuais? Talvez seja melhor ir para um liberal arts college. Você quer conhecer todos os seus amigos? Você quer estudar com um grupo pequeno de pessoas? Talvez um liberal arts. Você quer estudar com os melhores professores do mundo? Talvez uma grande universidade pública. Então, o academics, claro que vai ser um critério muito importante. Você precisa, lembra do passo 1, conhecer as opções, definir as suas prioridades, né? Só que tem outro critério muito importante nisso tudo, que é o critério financeiro, né? E claro que quando você mexe em um, o outro acaba se mexendo também. Então, eu quero estudar com os maiores professores e pesquisadores do mundo, né? Quanto custa estudar nessa universidade? Qual é o custo educacional por ano que eu vou ter que pagar, né, para estudar nessa universidade? Quanto a minha família pode contribuir anualmente com o meu custo educacional? Será que essa universidade oferece bolsa? Eu preciso de bolsa de estudo? Então, esse tipo de pergunta você também precisa fazer na hora de escolher a universidade que melhor se encaixa com você. Existe grande variação, né, no custo das universidades. Eu nem conseguiria falar para vocês uma média, porque existe muita diferença mesmo. Então, vai ter que pesquisar, vai ter que ir no site de cada universidade para encontrar aquela que realmente oferece as condições financeiras que você precisa. E claro que quando você mexe nessa questão financeira, isso vai afetar também o critério acadêmico. Então, é um equilíbrio que precisa se encontrar, né? O terceiro critério que é super importante para levar em consideração nessa pesquisa, nessa reflexão, é o critério de experiência de vida, né? O que isso quer dizer? Bom, você está procurando uma oportunidade de morar em outro país, sozinho ou sozinha, durante 2 ou 4 anos da sua vida. Então, não pode ser em qualquer lugar. Você não pode ir só porque é os Estados Unidos. Você vai ter que entender, por exemplo, a questão de clima, né? Você quer estudar, você está disposto a estudar num lugar que tem 9 meses com dias curtos e super frios, onde faz um frio de menos 20 graus Celsius? Ou isso não importa para você? Ou você prefere estudar num lugar que é mais quente, mais agradável? Você quer entrar em alguma associação estudantil? Você quer fazer parte de algum clube? Tem alguma atividade esportiva que você quer continuar a desenvolver durante o seu tempo na faculdade? Isso tudo, né, é aquilo que a gente chama de experiência de vida, né? Essa questão social, essa questão de realmente vivência no campus. Se você quer morar dentro do campus, você quer morar fora do campus. São várias perguntas que você precisa fazer a si mesmo para, né, encontrar um equilíbrio, para encontrar aquelas universidades que realmente são o melhor encaixe com o seu perfil, tá bom? E, mais uma vez, o Education USA está aqui para te orientar, para te ajudar com isso. Mas então, tendo encontrado essas universidades, você vai preparar a sua candidatura. E o que faz parte dessa candidatura? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? É uma avaliação, como eu falei para vocês, holística, uma avaliação de diversas perspectivas sobre vocês. Então, que perspectivas? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer é que, embora você seja muito mais que uma nota, você vai sim precisar fazer algumas provas para concorrer a oportunidades em universidades americanas. 2 tipos de prova, mais especificamente. Uma prova de aptidão acadêmica, que é uma prova que mede os seus conhecimentos em matemática, em interpretação de texto, em ciências naturais. E uma prova
de proficiência em inglês, que vai estar focado especificamente em medir a sua habilidade de se comunicar em inglês, a nível, né, de um aluno de graduação, de um aluno que está indo para a universidade. Então, a minha dica é estudar com antecedência para essas provas e entender muito bem o formato dessas provas, porque, vamos lá, tem dois tipos, mas existem diversas opções de provas para suprir, para cobrir cada um desses requisitos, cada um desses tipos de prova. Então, aquelas provas de aptidão acadêmica, você pode escolher entre fazer uma prova chamada SAT ou outra prova chamada ACT. Qual a diferença entre as duas? Bom, a prova do ACT, o ACT, por exemplo, tem uma seção de ciências naturais. A prova do SAT não tem. Ela está só testando matemática e inglês. Será que isso é melhor? Qual das duas vai ser melhor? Para a prova de proficiência em inglês, você pode escolher também entre fazer o TOEFL, entre fazer o IELTS, a prova do Duolingo. São todas provas que medem as 4 competências, né, de fluência numa língua, o speaking, reading, writing, listening. Só que a diferença é que todas essas provas vão simular a experiência de um aluno de uma universidade americana. Então, você está fazendo a prova de speaking, do TOEFL, e você vai precisar ler um anúncio que foi, digamos, publicado na parede da universidade sobre uma mudança na política da biblioteca, né? Ou você vai escutar um aluno indo na secretaria da universidade para pedir um documento. E aí acontece algum problema. E aí o speaking da prova do TOEFL é como esse aluno lidou com a situação. Como os alunos estão lidando com essa mudança na política, né? Então, saber inglês é essencial para esse processo. Eu preciso dizer para vocês, né, ter um bom domínio do inglês é um pré-requisito para todas as universidades, porque elas querem garantir que esses alunos internacionais que estão vindo já tenham a habilidade de ter um bom desempenho acadêmico logo a partir do primeiro semestre. Então, a minha dica para vocês é estudem inglês. Então, se vocês estão no comecinho do ensino médio, comecem a aprofundar o estudo de inglês de vocês. Se vocês estão no terceiro ano, estudem de forma intensiva, né, porque o inglês é um dos pré-requisitos mais importantes nisso tudo. Mas vamos lá, então, você vai fazer essas provas, você vai mandar suas notas para a universidade. Além disso, né, tem a perspectiva da escrita. Você vai precisar escrever bastante para se candidatar para a universidade nos Estados Unidos. Você vai precisar escrever 2 tipos de redação. Uma redação é o personal essay, que é uma redação completamente diferente daquela redação que a gente precisa escrever para o Enem. É uma redação bem subjetiva, é uma redação bem autorreflexiva, então você vai escrever sobre si mesmo, né? Você vai escrever sobre seus valores, sobre como você enxerga o mundo, como você acredita que você se preparou para ir para a universidade. Então isso pode ser difícil, né? Isso leva tempo para produzir. O segundo tipo de redação é mais específico de cada universidade. Aquela primeira redação que eu falei aqui, ela vai a mesma redação para todas as universidades onde você vai se candidatar. A redação que é a supplemental, né, é específica de cada universidade. Aí você vai precisar responder perguntas específicas para cada uma das instituições onde você está se candidatando. Então, por exemplo, a universidade pode te perguntar por que eu? Por que você está mandando a sua candidatura para cá, né? E aquilo que eu falei, você vai ter que ter motivos melhores do que você é uma universidade muito famosa, você é uma universidade muito chique, você é uma universidade que aparece em todas as séries que eu assisto. Não, você vai ter que ter refletido, pesquisado bastante para ter bons motivos para responder por que você acredita que é um bom encaixe para essa universidade, tá bom? Além disso, além da escrita, tem a ajuda, né, o apoio que a escola de vocês precisa dar e vai dar durante esse processo de candidatura. Então, a escola vai fazer 2 coisas importantes. A escola vai emitir documentos acadêmicos para que sejam avaliados pelas universidades, e aí inclui seu histórico do ensino médio, seus boletins mais recentes, se você não terminou aí no ensino médio, um documento que se chama School Profile, que é uma apresentação da escola para a universidade, para que ela possa entender o contexto do qual você está vindo, né? E também, outro papel importante da escola é escrever cartas de recomendação.
é muito importante para as universidades entender o que os professores que trabalharam com vocês têm a dizer sobre vocês. Como foi trabalhar com esse estudante? Quais características desse estudante, dessa estudante, se destacaram ao longo dos anos que eu trabalhei com ela ou com ele? Então, eu não posso, né, assim, não posso, como é que eu posso dizer? Eu não consigo enfatizar suficientemente o quão importante, né, é o papel que a escola tem nesse processo de candidatura. A gente fala em inglês que it takes a village to apply to college, né? Então, não dá para fazer sozinho. A aldeia toda que está ao seu redor, as pessoas que trabalham com você, que fazem parte dos seus círculos, vão ter que te ajudar nessa candidatura para a universidade nos Estados Unidos. Por último, os outros componentes da candidatura são alguns formulários que você vai ter que preencher, formulários sobre o seu perfil acadêmico, formulários financeiros, e é aqui que entra a sua família também vai fazer parte dessa aldeia que te ajuda na candidatura. Então, formulários que explicam para a universidade as condições financeiras atuais da família, para que a universidade possa julgar, né, como e se é possível oferecer algum tipo de auxílio financeiro para cobrir esses custos educacionais. Um outro requisito super importante nisso tudo é o requisito atividades extracurriculares. Então, aquilo que você faz fora da sala de aula, como você escolhe usar o seu tempo fora da sala de aula, também conta de forma muito importante para a sua candidatura para a universidade nos Estados Unidos. E quando eu falo sobre isso, as pessoas, né, vêm por aí e me perguntam: então o que isso quer dizer? Eu preciso fazer serviço voluntário para entrar na universidade nos Estados Unidos? Não, não é isso. Aquilo que você escolhe fazer fora da sala de aula, com o seu tempo, né? Então, extracurricular, né? Além do currículo obrigatório. Seja esporte, seja arte, seja ir para casa jogar videogame, seja ir para casa ajudar seus pais a cuidar da casa ou cuidar do seu pet. Isso tudo você vai reportar para as universidades. E claro que é muito interessante para você ter um bom plano, um plano bem estratégico de como usar o seu tempo fora da sala de aula de maneira que vai te ajudar a crescer como pessoa, a crescer como estudante, para que você possa reportar esse crescimento, você possa reportar isso tudo para as universidades, né? A intenção, claro, é apresentar o melhor perfil possível, tá bem? Então, juntando isso tudo, ao longo de todos esses meses que eu falei para vocês, vocês vão mandar isso para as universidades eletronicamente para que elas possam avaliar isso tudo para vocês e então dar uma resposta se sim ou se não você está convidado para fazer parte dessa comunidade acadêmica. Tá bem? Planejamento financeiro, né? Chega a hora de falar sobre bolsas de estudo. É uma dúvida que todo mundo tem e faz muito sentido, né? Eu falei para vocês que é importante se planejar. Então, na pesquisa de universidades, tem alguns termos importantes que vocês precisam conhecer para saber que vocês estão encontrando as universidades que se encaixam bem com o perfil de vocês, principalmente no que diz respeito ao critério financeiro. Então, vamos lá. 2 termos importantes para reconhecer, né? Grant, aqui na esquerda, e loans, na direita. Grant, gente, é um investimento que a universidade faz em você. É um presente para você. É um dinheiro que você recebe ou em formato de scholarship, ou em formato de fellowship, que não precisa ser devolvido para as universidades. Você recebe esse dinheiro para custear os seus estudos, porque você se qualificou para isso, dentro de algum critério, eu vou já falar sobre esses critérios para vocês, e pronto, não tem que devolver nada. Outra opção, que também é popular para alunos americanos e para alguns alunos internacionais, é fazer um empréstimo para financiar os seus estudos, né? Isso é um loan. Então, a ideia é, você recebe esse empréstimo da universidade e se compromete a pagar depois que você termina seus estudos. Claro que isso é uma decisão bem importante, então precisa se planejar muito, pensar muito para saber se realmente é a melhor opção para você e para sua família, tá bom? Um fato que eu tenho a dizer para vocês sobre a questão financeira no ensino superior nos Estados Unidos é que a própria universidade onde você quer estudar que vai ser a maior fonte de auxílio financeiro possível. O que isso quer dizer? Quer dizer que
a sua bolsa de estudo, se você receber alguma, o seu auxílio financeiro vai vir da própria universidade onde você vai estudar. Não vai vir do governo americano, não vai vir de uma instituição aqui no Brasil, não vai vir do Education USA. O Education USA não dá bolsas de estudo para nenhum aluno brasileiro. Quem dá bolsa de estudo, quem dá auxílio financeiro são as universidades lá nos Estados Unidos. Então, escolher as universidades certas que se comprometem a oferecer bolsa é uma boa estratégia. E quais bolsas existem, né? Tipo, será que eu posso mandar para vocês aqui depois da palestra uma lista de bolsas, uma lista de universidades que oferecem bolsas? Infelizmente, não. Não tem como fazer isso. Porque, vamos lá, se existem 4.700 instituições de ensino superior nos Estados Unidos, existem pelo menos 4.700 bolsas também. Cada uma dessas universidades vai ter uma bolsa diferente e critérios diferentes para oferecer bolsas de estudo. O que eu posso falar para vocês é que existem algumas categorias de bolsa comuns para que vocês saibam, né, na pesquisa de vocês de universidade, o que procurar. Então, vamos lá. Existem bolsas que são dadas pelo critério financeiro. A gente chama essas bolsas de need-based, né? Essas bolsas vão levar em consideração a documentação financeira que você mandou da sua família durante a candidatura para determinar quanto de necessidade financeira você tem e quanto a universidade pode te oferecer. Então, isso tem tudo a ver com a questão financeira, o critério financeiro, né? Uma segunda categoria de bolsas são as acadêmicas, né? Essas bolsas a gente chama de merit-based e não tem nada a ver com o financeiro. Tem somente a ver com o seu desempenho acadêmico, com o seu sucesso acadêmico. Então, se você tem ótimas notas no ensino médio, se você tem ótimas notas nas provas que você fez durante a sua candidatura, isso pode te levar a se qualificar para uma bolsa de mérito acadêmico, né? Então, é uma possibilidade para financiar os seus estudos também. Um terceiro critério possível e comum é o critério que a gente chama de background, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que algumas universidades têm bolsas para oferecer para alunos que fazem parte de certos grupos na sociedade. Então, existem bolsas, por exemplo, para alunos latino-americanos, que, claro, alunos brasileiros podem se beneficiar, se qualificar para essas bolsas. Bolsas para mulheres, bolsas para alunos indígenas, para alunos negros, para alunos LGBT. Então, o background, né, os grupos dos quais você faz parte, podem também ser um dos critérios usados para determinar se você se qualifica para uma bolsa ou não, tá bem? E além disso, por último, um critério também que pode ser utilizado para determinar se tem bolsas nessa universidade é o critério de habilidades, sejam elas habilidades artísticas ou habilidades esportivas. Então, tem gente que recebe bolsas para jogar um esporte na universidade. Existe, mas é muito raro, é muito competitivo. Todas essas bolsas, todas elas existem. Eu fui um aluno bolsista, eu trabalho com alunos que recebem bolsa todos os anos, mas é competitivo e você precisa ser muito bem qualificado ou qualificada para receber uma dessas bolsas, tá bem? Então é isso que eu tenho para falar para vocês sobre planejamento financeiro. Eu quero falar para vocês um pouquinho, né, para garantir que eu vou ter tempo de responder as perguntas de vocês também, sobre uma iniciativa bem interessante do Education USA, que é uma forma de ajudar vocês nessas candidaturas, né? Então, eu falei para vocês que o Education USA é uma rede enorme aqui no Brasil, que faz parte de uma rede ainda maior no mundo inteiro, que faz parte de uma seção de um departamento do governo federal americano. Então, a gente pensou no seguinte: vamos pegar tudo isso que é o Education USA, todas essas oportunidades, todos esses recursos, e levar isso tudo direto para dentro das escolas aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente criou o projeto Education USA na escola, que é uma forma de oferecer acompanhamento acadêmico para você durante todo o ensino médio ou em diferentes séries do ensino médio. A intenção é oferecer para vocês um pouquinho de orientação e de acompanhamento para que vocês possam se preparar para fazer suas candidaturas para universidades nos Estados Unidos
desde o começo do ensino médio, como um aluno americano estaria fazendo lá no high school. Então, a intenção é, na primeira série, os alunos que entram na primeira série, eles trabalham com a gente o autoconhecimento. Então, aqui é, né, aquela ideia de conhecer as opções, de conhecer o seu próprio perfil de estudante. Então, a gente trabalha quais são os seus valores, quais são as atividades extracurriculares que chamam a sua atenção, como se planejar para fazer essas atividades ao longo do ensino médio para reportar isso para as universidades no final do ensino médio, que áreas, né, do conhecimento chamam a sua atenção, como se preparar para se destacar para universidades que oferecem esses cursos, esses programas. Isso tudo é trabalhado na primeira série. Você pode entrar na primeira série e fazer isso e partir para a segunda série, ou você pode começar no projeto também a partir da segunda série. Mas, na segunda série, a gente trabalha com um outro foco, que é o desenvolvimento de habilidades práticas, habilidades técnicas. Então, os alunos da segunda série que fazem parte do projeto vão estar trabalhando, por exemplo, na escrita de redações, vão estar trabalhando na pesquisa de universidades, vão estar trabalhando nas opções de carreira que existem e entendendo quais são os caminhos que você precisa trilhar para chegar nessas carreiras com uma educação nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, você pode ter começado na primeira série, vir para a segunda e então partir para a terceira. Ou você pode simplesmente começar na terceira série. O foco do projeto na terceira série é a execução da candidatura. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, literalmente, sentar com o orientador do Education USA e preparar a sua candidatura para que ela seja enviada no final do ano para as universidades nos Estados Unidos. Uma diferença que existe aqui entre as séries é que, na primeira e na segunda série, as atividades do projeto são em grupo, e na terceira série, todas as atividades são individuais. Então, essas atividades acontecem mais ou menos uma vez por mês, né? São encontros com o orientador uma vez por mês, e ao longo do mês você está trabalhando nas suas atividades para desenvolver o trabalho, desenvolver o conteúdo que foi trabalhado, né? E se preparando para a próxima sessão. Então, o que é trabalhado dentro do projeto Education USA na escola? É aquilo que eu falei para vocês, né? Entender quais são os passos que você precisa tomar para chegar numa universidade nos Estados Unidos, entender quais as carreiras que estão, né, que são possibilidades, que estão no seu futuro, como chegar lá, qual é o caminho para chegar nessas carreiras, passar por workshops de escrita de redação, planejar as atividades extracurriculares, como encontrar as universidades que se encaixam melhor no seu perfil. Além disso, conversar diretamente com as universidades americanas, porque parte do projeto é algumas apresentações, algumas palestras de representantes dessas universidades lá nos Estados Unidos, tá bom? Então, o projeto Education USA na escola é só uma das formas através uma das formas através das quais o Education USA pode te ajudar com sua candidatura. Então, assim, para ser orientado pelo Education USA, eu preciso fazer parte do projeto? Não. Você pode ser orientado pelo Education USA individualmente, separado do projeto, né? Você também pode se beneficiar das diversas outras iniciativas que o Education USA tem. Por exemplo, preciso falar para vocês da feira do Education USA Brasil, que começou ontem, né? No dia 11 de abril, a gente teve a primeira sessão da feira, que foi lá em São Paulo. Então, essa feira, a gente está levando mais de 30 universidades americanas, está trazendo, na verdade, mais de 30 universidades americanas para conversar com alunos brasileiros sobre oportunidades, sobre bolsas de estudo, sobre como se qualificar, sobre como concorrer a oportunidades. E essa feira, essas 30 universidades vão percorrer 5 cidades no Brasil e terminar aqui no Rio de Janeiro, no dia 19 de abril. Então, o que vocês precisam fazer? Se inscrever para participar da feira, né? A feira aqui no Rio vai acontecer em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, no Hotel Marriott, né? Vai ser no dia 19 de abril, vai começar às 17 horas da tarde. Então, é gratuito, é aberto para todo mundo. Então, é só chegar pronto para conversar diretamente com as universidades americanas que estão vindo aqui para conversar com alunos brasileiros. Então, para se inscrever, basta ir nesse link que está aqui reduzido, né? Que é o bit.ly/Feira Edusa BR 2023, tá bom? Além disso, né, você pode encontrar mais detalhes sobre a feira nas nossas redes sociais,
no nosso site, que eu vou colocar aqui na tela no finalzinho, tá bom? No final do ano, a gente vai ter uma outra feira, que é a feira né, do Education USA South America, né? Então, a gente vai trabalhar para trazer essas universidades de novo para o Rio de Janeiro, para Brasília, para São Paulo, mas também para vários outros países aqui na América do Sul. Então, vão passar pelo Rio de Janeiro, então eu espero ver vocês lá para conversar com essas universidades, tá bem? Outro recurso que o Education USA tem à disposição de todo aluno brasileiro, que é aberto e é gratuito, você pode apontar seu celular aqui para o QR Code e já acessar, né, o nosso Essay Writing Resource Center. Esse recurso é um curso que foi desenvolvido pelo Education USA em parceria com o Regional English Language Office, que também faz parte da missão diplomática dos Estados Unidos, para ajudar alunos brasileiros a escreverem redações, para escreverem bem, para escreverem do jeito que as universidades americanas esperam, né? E ele está também aberto e acessível para todo mundo. Aqui são alguns dos serviços que o Education USA e PUC-Rio oferece. Então, né, vocês estão participando dessa primeira palestra inicial, que é o Getting Started, e a partir daqui, né, o caminho vocês escolhem. Vocês podem fazer parte de um cohort advising, ou seja, ser orientado em grupo, como, por exemplo, no projeto Education USA na escola. Vocês podem ser orientados individualmente, e, de qualquer forma, você tem acesso a todos esses serviços, que incluem aí workshops, que inclui a tradução de documentos acadêmicos, né? Aquilo que eu falei para vocês, o histórico, o boletim precisa ser traduzido. E o Education USA oferece traduções certificadas que são aceitas por todas as universidades dos Estados Unidos. A gente oferece eventos de revisão de redação, a gente oferece essas visitas de universidades americanas presencialmente ou através de webinars. A gente tem uma biblioteca aqui no nosso escritório, que é pequenininha, mas tem vários livros que podem te ajudar a se preparar para as provas que eu mencionei para vocês. A gente tem as nossas feiras, claro, que já mencionei duas para vocês. A gente tem os nossos office hours, que são o plantão do Education USA. Então, basicamente, todos os dias da semana, todas as semanas do ano, você pode encontrar um orientador do Education USA que vai estar lá disponível para responder as suas perguntas, tá bom? Então, isso tudo que eu quero dizer para vocês, né, são as formas nas quais o Education USA pode te ajudar. Essas são as pessoas que trabalham comigo, né? Eu sou um dos orientadores, claro. Além disso, a gente tem um time de orientadores aqui dentro da PUC-Rio, que foram todos treinados pelo Departamento de Estado. E, por último, eu deixo aqui na tela para vocês as nossas redes sociais. Conectem com a gente lá no Instagram, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Facebook, para quem usa ainda, né? Então, através dessas plataformas, você também pode encontrar mais informações sobre os nossos serviços, as nossas oportunidades, inclusive a feira do Education USA Brasil, que, mais uma vez, 19 de abril, semana que vem, aqui em Copacabana. Tá bem? Gente, tendo dito isso tudo, eu quero oferecer para vocês alguns minutos para que eu possa responder se vocês têm alguma pergunta, né? Alguém tem alguma pergunta sobre alguma das coisas que eu falei, sobre a Universidade dos Estados Unidos, sobre o Education USA, sobre o projeto? Podem ficar à vontade para escrever aqui no chat as perguntas de vocês. Se vocês se sentirem à vontade, podem também ligar o microfone de vocês para fazer a pergunta, tá bom? Estou vendo que o João Luiz levantou a mão. João, pode ligar seu microfone e fazer sua pergunta, por favor. Oi, sou o João Luiz. Eu tenho uma pergunta. Seria qualquer teste de proficiência, como o de Cambridge, pode ser usado nos Estados Unidos? Boa pergunta. Então, qualquer teste de proficiência, não. Mas algumas universidades podem aceitar o Cambridge como uma prova de proficiência em inglês. Precisa ver no site da universidade se ela aceita essa prova ou não. Eu listei para vocês as provas que são mais amplamente aceitas. TOEFL, IELTS e Duolingo geralmente são aceitas pela grande maioria das universidades, mas algumas eu sei que aceitam também o Cambridge. Bom, obrigado pela pergunta, João Luiz. Estou vendo aqui no chat, a Carolina perguntou sobre as bolsas. É possível se candidatar para mais de uma? E a resposta é sim, sem sombra de dúvidas, né? Você pode se qualificar para uma bolsa por critérios financeiros e, ao mesmo tempo, se qualificar para uma bolsa por critérios acadêmicos. É possível, né? E juntando essas bolsas, você tem uma chance maior de cobrir os seus custos educacionais. O Gabriel perguntou,
Tem como fazer uma universidade brasileira como parceria, tipo um intercâmbio nos Estados Unidos? Sim, sim, sim. Eu não tenho muitas informações sobre isso, mas eu sei que existem muitas universidades no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, inclusive, a própria PUC-Rio, por exemplo, que tem convênios de intercâmbio com universidades nos Estados Unidos. Então, você pode começar a sua graduação aqui e passar um semestre nos Estados Unidos, um ano nos Estados Unidos. Isso é inteiramente possível. Mas a missão do Education USA não é trabalhar com intercâmbios, mas ajudar alunos brasileiros a se matricularem direto em universidades americanas, se passarem, né, todo o programa, toda a duração do programa lá. A Maria Eduarda, estou gostando das perguntas, só pergunta boa. A Maria Eduarda está perguntando, na área de humanas ou linguagens, você indica mais faculdades públicas ou particulares? Tem algum específico que é mais conhecido por essa área? Ótima pergunta. Então, Maria Eduarda, você pode estudar ciências humanas, você pode estudar linguagens em qualquer universidade nos Estados Unidos. Se pública ou particular, eu não conseguiria te dizer que um tipo de universidade vai ser melhor que a outra. Tem aquilo que eu mencionei para vocês. Talvez o tamanho da sala de aula vai influenciar a sua experiência acadêmica. Então, né, talvez ir para uma universidade menor possa te ajudar a estudar línguas ou linguagens melhor, mas não necessariamente, né? Você pode contar com recursos, com laboratórios que talvez estejam presentes só em universidades maiores. Realmente vai depender. Tem alguma específica que é mais conhecida por essa área? Tem vários, né? Eu poderia mencionar aqui, por exemplo, a Northwestern University, que é uma universidade lá em Chicago, que é muito famosa pelo trabalho no jornalismo, nos idiomas. Mas esse é só um exemplo entre mais de 4.000, né? Então, procura o Education USA para ajudar na sua pesquisa de universidades, tá bem? Eu estou vendo que a Catarina, nos participantes, levantou a mão. Catarina, você quer ligar seu microfone e fazer sua pergunta? Sim, eu queria saber porque nos Estados Unidos o nono ano é considerado, faz parte do ensino médio. Eu queria saber se a gente pode começar a pedir as cartas de recomendação para os professores desde o nono ano e se as notas do nono ano contam também com o GPA, que é uma média das notas de todo o ensino médio. Ótima pergunta. Só pergunta boa. Então, a Catarina está perguntando sobre o nono ano, né? De fato, o high school nos Estados Unidos dura 4 anos. Isso quer dizer que o equivalente aqui no Brasil, né, os últimos 4 anos da sua vida escolar, incluem o nono ano do ensino médio. Então, muitas universidades vão sim exigir que você mande o seu histórico também do ensino fundamental, incluindo as notas do nono ano. Que você reporte também as atividades extracurriculares que você teve durante o nono ano. Professores que te ensinaram no nono ano também podem escrever cartas de recomendação. Mas uma dica que eu daria seria escolher professores que trabalharam com você mais recentemente. E se você está no nono ano, uma boa estratégia seria identificar quem são os professores com quem você mais se identifica ou que ensinam matérias que você mais se interessa e, ao longo do ensino médio, né, encontrar formas para colaborar com esses professores, desenvolver projetos com esses professores, se destacar nas aulas desses professores para que quando chegue lá no terceiro ano, na terceira série do ensino médio, você possa ter uma carta de recomendação bem recheada de histórias, de exemplos de por que você se destaca. Bom, mas é uma ótima pergunta e o nono ano é assim, super importante para alunos internacionais que estão se candidatando. Eu recebi aqui uma pergunta da Júlia, que perguntou se é possível fazer o ACT depois de se formar ou só durante o período escolar. Ótima pergunta. Você pode fazer o SAT também depois de ter terminado o terceiro ano. O que eu diria sobre isso? Eu diria que, porque o SAT é uma prova tão diferente daquilo que a gente é acostumado a fazer no Brasil, é uma boa ideia se preparar, se organizar para fazer o SAT mais de uma vez. E é completamente possível fazer o SAT mais de uma vez e mandar para a universidade só a sua melhor nota. Então, eu não esperaria até depois do ensino médio para fazer o SAT. Nem esperaria o terceiro ano para fazer o SAT. Faria logo no primeiro ano ou no segundo ano, teria essa primeira experiência e aí tentaria uma segunda vez, uma terceira vez, se for o caso, né, para mandar para as universidades a melhor nota possível. Tá bom? A Luma perguntou como funcionaria a questão do projeto de ajuda aos alunos. Com quem vai funcionar esses encontros? Como que vai funcionar esses encontros com os orientadores? Então, eu sou coordenador do projeto Education na escola, então eu vou ser o orientador, né, dos alunos que fazem parte desse projeto. Eu já sou orientador dos alunos que fazem parte desse projeto em diversas escolas aqui no Rio de Janeiro. E é aquilo que eu mencionei por alto para vocês, né? Eu sei que
você precisa entender bem mais detalhes, mas por questão de tempo, eu não consegui entrar em muitos detalhes, mas fica à vontade para mandar um e-mail para a gente, nosso endereço está aqui, né, no rio.puc@educationusa.org, e eu vou ter o prazer de te responder todas as perguntas sobre o projeto. Mas, por alto, aquilo que eu mencionei, são encontros mais ou menos mensais, e durante o mês você trabalha no seu homework para desenvolver as suas atividades. Cada série do ensino médio tem um foco diferente, você pode entrar no projeto em qualquer série do ensino médio que você esteja, e no terceiro ano é que, juntando todo esse material que foi trabalhado durante o ensino médio, você trabalha comigo para preparar a sua candidatura para a universidade nos Estados Unidos. Tá bem? Acho que eu tenho tempo para... Nossa, estou vendo que tem bastante pergunta boa chegando. Acho que eu tenho tempo para mais uns 3 perguntas, e aí eu vou pedir para vocês mandarem essas perguntas para o nosso e-mail, porque a gente vai ter prazer de responder para vocês também, tá bom? Vamos ver. Tem gente perguntando, só um minuto. Uma pergunta muito boa sobre cartas de recomendação. Elas precisam vir necessariamente dos professores ou elas podem vir de outras pessoas também? Bom, na verdade, 2 cartas, basicamente, depende de cada universidade, mas de uma forma geral, 2 cartas precisam vir de professores, porque as universidades querem saber sobre você dentro da sala de aula. E uma outra carta precisa vir de alguma liderança na sua escola, que vai poder recomendar você enquanto aluno, né, que pertence a esse contexto maior na escola, e que pode falar de como você aproveitou aquilo que a escola tinha para te oferecer durante o ensino médio. Outras pessoas, né? Então, digamos, seu professor de piano ou de basquete, ou alguém que te conhece em algum projeto de voluntariado, também pode escrever uma carta de recomendação. Você pode mandar para as universidades, mas elas não são exigidas. Elas podem, se adicionarem à sua candidatura, podem também ser enviadas, tá bem? E eu acabo respondendo também a pergunta da Rafaela, né? Tipo, tem limite para número de carta ou quanto mais melhor? Bom, não. Nesse caso, gente, e na verdade, na maioria dos casos na vida, qualidade vale mais do que quantidade, tá bom? Então, boas cartas de recomendação é bem melhor do que muitas cartas de recomendação, sem sombra de dúvidas. Gente, vocês trouxeram perguntas muito boas, eu estou bem feliz com isso, né? Tomara que a informação que eu trouxe para vocês realmente tenha despertado a curiosidade e o interesse de vocês. Eu vou me colocar à disposição para continuar a responder as perguntas de vocês, ou pelo nosso e-mail, que está aqui na tela, ou pelas redes sociais. Pode mandar um direct para a gente lá no Instagram, que a gente vai ter o prazer de responder, tá bom? Mas, infelizmente, eu preciso começar a encerrar a nossa conversa de hoje. Eu espero de verdade que eu tenha plantado essa sementinha de interesse, de curiosidade sobre oportunidades acadêmicas nos Estados Unidos, né? Saibam, né? Lembrem daquilo que eu falei lá no começo. Se vocês querem estudar em uma universidade americana, saibam que essas universidades americanas também querem que você estude lá. É para isso que o Education USA existe, é para isso que a gente foi criado. Então, contem conosco, interajam com a gente nas nossas plataformas de rede social, no nosso e-mail, venham até o nosso escritório, que fica aqui dentro da PUC-Rio, na Gávea, no Rio de Janeiro. Vai ser um prazer trabalhar com vocês e orientar vocês, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de poder falar com todos vocês hoje. Mais uma vez, essa reunião, essa palestra está gravada e vai estar disponibilizada no YouTube do Education USA PUC-Rio, e a gente vai mandar por e-mail também para vocês. E é isso, gente. Muito obrigado, tenham uma ótima tarde e espero receber e-mails e mensagens de todos vocês no futuro, tá bom? Muito obrigado e eu fico por aqui. Átila, eu queria fazer uma pergunta.